Boa noite. Bom, agora dá para começar a cumprimentar algumas pessoas. Tá, boa noite. Ah, espero que as vossas condições de imagem e de som aí em casa estejam muito boas. Eu agradeço imenso essa audiência muito assídua e muito fiel. Portanto, nós logo começamos, já estamos com quase 400 pessoas em direto. E hoje é só que ainda não são 21h30. Portanto, temos ainda 4 minutos. Portanto, como havíamos prometido que era para começarmos efetivamente às 21h30, então, para não sermos acusados de estarmos a fazer batota, né? De estarmos a iniciar o programa antes da hora combinada, então vamos fazer apenas aí um tempinho para pontualmente 21h30 já nós começamos a nossa conversa. E a nossa conversa hoje vai ser sobre alguns temas interessantes, mas só estou aqui a falar porque, volto a repetir sempre, não gosto muito daquelas figuras de ficar assim a olhar para vocês, fazer uma careta, estar ali, fazer um tempo, todos olharem para a minha cara, quer dizer, acho realmente um pouco teatral, não é? Com todo o respeito por aqueles que o fazem, são muito experientes nessas coisas dos diretos, mas eu prefiro pelo menos estar numa conversa prévia, né? Isto são pontos prévios, digamos assim. São pontos prévios que nós agora estamos a iniciar e então gostaria bastante que vocês estivessem atentos. Daqui a pouco são 21h30, vamos iniciar a nossa conversa. Às 21h30, pontualmente, a nossa conversa inicia. Temos temas muito interessantes hoje. Já estamos aí com 532 pessoas, a caminho de 1000 pessoas em direto. E esperamos que tenhamos uma boa conversa. Esperamos que tenhamos que abordemos assuntos que sejam de interesse. Portanto, são 21h28. Estamos a caminho de 1000 pessoas conectadas. E vamos continuar aqui juntinhos, não é? Vamos continuar aqui juntinhos. Portanto, estamos muito próximo das 21h30, que é a nossa hora combinada. Estamos hoje a fazer a última live do ano 2023. Última live do ano 2023, para em 2024 nós entrarmos para novos desafios, para, digamos, novos desafios, sim. Vamos entrar para novos desafios em 2024. Então, estamos muito próximos, falta aí muito pouquito. Estamos já 21h29. Daqui a pouco iniciamos às 21h30. 21h30 vamos iniciar a nossa conversa de hoje para saber o que é que o VM7 trará de novo hoje, ou o que é que quer partilhar conosco VM7. Hoje vamos partilhar alguns assuntos de âmbito nacional e também alguns assuntos específicos
naturalmente incontornáveis eleições, né? Agora são 21h30, hora combinada para nós iniciarmos a nossa live. E assim sendo, é o que vamos fazer. Vamos iniciar a nossa live justamente agora, neste exato momento. Muito bem, amigos, primeiro queria desejar uma quadra festiva muito feliz a todos, que haja muito autodomínio, muito autocontrole e que seja o momento de todos nós aproveitarmos para estarmos cada vez mais próximos das nossas famílias, sobretudo neste mundo em que estamos todos a correr, todos os dias acordamos de manhã e começamos com um ritmo de trabalho e de ocupações. Então vamos aproveitar esta quadra festiva para estarmos mais próximos da nossa família, tanto a família mais nuclear, mais chegada, e a família mais alargada, que é a família dos nossos vizinhos, família dos nossos irmãos em fé, na igreja, na mesquita, onde quer que sejam. Então vamos aproveitar para estarmos cada vez mais próximos da família. Bom, tirando isso, também agradecer a Deus pela vida de todos que estão aqui ligados e dos que não estão ligados, e que haja muitas bênçãos em 2024 para todos aqueles que atravessarem pela graça de Deus. Muito bem. O que nós temos hoje para partilhar convosco? Simples. Primeiro, naturalmente podíamos falar logo das eleições, mas não vamos falar logo das eleições. Vai ser uma live um pouco curta, mas eu vou destacar alguns temas que eu acho que são relevantes para 2023, mas muito provavelmente também sejam assuntos que vão ainda ter seguimento em 2024. E um dos temas que eu penso que vai ter seguimento em 2024 é, naturalmente, o gangsterismo do Estado. Quer dizer, a grande, digamos, associação para delinquir que existe neste país e que assaltou o próprio Estado e, digamos, está no centro da governação do nosso próprio país. E não digo isto porque queira pura e simplesmente arranjar palavras dramáticas ou palavras, digamos assim, de impacto, mas digo isto porque é real. Primeiro, queria partilhar convosco, vocês já ouviram falar certamente da grande polêmica da máfia da exportação de feijão Boer. Certamente vocês viram isto muito nos jornais. Infelizmente, as televisões fizeram alguma abordagem sobre isto, mas uma abordagem muito superficial. Mas o que posso dizer, não vou entrar muito em detalhes técnicos da história da feijão Boer, mas vou falar de questões que sejam importantes para partilhar para um debate público. Primeiro, eu queria dizer o seguinte, esta história do feijão Boer demonstra apenas, em uma palavra simples e direta, que o nosso país definitivamente está alienado. Nós dizíamos que o nosso país antes estava a caminho do precipício, que o nosso país estava a caminho, digamos, de um leilão internacional. Agora, eu digo que o país já está alienado, o país já está hipotecado. A soberania do país, em definitivo, está sequestrada. Isso já não há dúvidas absolutamente nenhumas. Agora, o esforço é um esforço triplicado. Moçambicanos, olhem bem para mim, enquanto eu olho para vocês. O esforço, meus irmãos, que nós vamos ter para normalizar o nosso país, para normalizar o nosso Estado, é tremendo, é uma luta titânica. Se nós, moçambicanos, não estivermos unidos, se nós, moçambicanos, não tivermos um foco,
naquilo que nós pretendemos, se não for para nós, no mínimo que seja para iniciar com os nossos filhos e talvez para se fazer sentir para os nossos netos. Porque neste momento o país está hipotecado. O país está alienado por completo. E a máfia do feijão Buer prova isso. Prova isso. O nosso país tem uma cota de cerca de 200 mil toneladas por ano que deve exportar para a Índia, que é, curiosamente, o maior importador, mas também o maior exportador de feijão Buer no mundo. E esta cota de 200 mil toneladas é aqui onde está, digamos, o grande problema. Porque os vampiros e os abutres, que têm o controle do Estado, olham justamente para essas 200 mil toneladas não como uma fonte de receita para cerca de 1 milhão, atenção, escuta o que estou a dizer, cerca de 1 milhão de pequenos e médios agricultores que produzem esse feijão Buer, ao invés de se reparar e termos o foco neste 1 milhão de pessoas que trabalham ao sol e à chuva, que trabalham de forma de um trabalho extremamente pesado, um trabalho extenuante. Ao invés de olharmos para estas famílias, esta associação para delinquir está a olhar para os 200 mil toneladas de feijão Buer apenas para o seu enriquecimento ilícito, contínuo e doentio. E então, nós no cerne disto temos a máfia e temos um cartel, como alguma imprensa chamou, temos o cartel do feijão Buer, em que existe uma ou duas empresas, entre as quais se destaca a tal chamada Royal Plastics, em que detém praticamente todo o monopólio e todo o poder sobre esta exportação para a Índia. E, naturalmente, o Partido Frelimo, como sempre, faz as suas jogadas, sobretudo nos momentos eleitorais, sempre se financia com base nas luvas destes negócios. Como vocês sabem, isto não vem de hoje. Recordo-me que uma das primeiras investigações que foi feita em que o Partido Frelimo se financiava a partir do contrabando foi na Zambésia em 2014. Nas eleições de 2014 ficou provado um estudo do CIP que mostra que o Partido Frelimo se financiou do contrabando da madeira. Quer dizer, os contrabandistas, os criminosos da madeira, passaram cheques e passaram dinheiro para o financiamento da campanha do Partido Frelimo. Portanto, isto não é de hoje. A questão das dívidas ocultas, vocês também sabem muito bem, está provado, há documentos, chamados SWIFTs. SWIFT são uma espécie de recibos eletrônicos que são produzidos nas transferências entre os bancos, né? As transferências interbancárias, produzem os tal chamados SWIFTs. Há SWIFTs que mostram que o Partido Frelimo recebeu só da empresa da mafia das dívidas ocultas, a Previnvest, cerca de 10 milhões de dólares, que também usou para a campanha. Portanto, não é de hoje que o Partido Frelimo utiliza contrabando, tráfico de influências, máfias e delinquência financeira justamente para se financiar. E a máfia do feijão Buer é isso. Portanto, prejudicar-se todo um país inteiro, prejudicar-se mais de 1 milhão de agricultores, pura e simplesmente porque estão a instalar aí a oportunidade dos abutres poderem tirar proveito máximo para si próprios, para poderem enriquecer. E o que me espanta no meio disto é a entrevista que foi dada por um jornalista internacional sediado em Mumbai, que saiu há pouco tempo excertos da entrevista que ele faz ao todo-poderoso dono da Royal Plastics, é ele a dizer claramente que ele é dono de Moçambique, que ele é dono da Frelimo, que ele controla a Frelimo e que neste país não há absolutamente nada que possa ser feito para lhe mexer. Quer dizer, está a ver quando nós chegamos a este nível?
Quer dizer, a soberania do Estado, a soberania que reside no povo, a ser vendida para interesses privados e interesses corporativos, interesses econômicos, interesses financeiros. Em resumo, meus irmãos, é o que eu posso dizer que é a máfia do feijão boa. Coisa curiosa é que isto está elencado com muita coisa. Há procuradores que estão envolvidos, há juízes que estão envolvidos, há naturalmente o grande player que está envolvido em tudo, o ministro da Agricultura, Celso Correia, que está em tudo. Há indícios de envolvimento de um deputado no meio disto. Quer dizer, é todo o poder legislativo, o poder executivo, o poder judicial, portanto, os três poderes, todos eles bem representados na máfia, nesta associação para delinquir à volta de feijão boa. Para não alguém está-me a dizer que o Cota Gueba está na live. Essa é boa, isso é muito engraçado. Bom, se o Cota Guebas está aí na live, então muito bom. Bem-vindo, Cota Guebas, na nossa live. É um privilégio tê-lo aqui. Então, se todos os poderes que nós temos, poder executivo, né, que é o governo, poder legislativo, o parlamento, o poder judicial, os tribunais, ou o poder judiciário, tribunais, procuradoria, por aí, envolvidos, significa que tu tens praticamente os pilares que sustentam o Estado metidos na máfia. Então é isso que você tem. Aproveito esta oportunidade para dizer o seguinte: o Parlamento deve abrir uma comissão de inquérito para investigar e para apurar responsabilidades em relação a esta questão de feijão boa. Porque é uma vergonha. É Moçambique vendido na praça pública. É a soberania dos moçambicanos alienada, como se fosse um produto numa feira internacional. É isso mesmo. É Moçambique colocado numa feira internacional e vendido para aquele que paga melhor, aquele que paga mais. É uma vergonha total. O Parlamento deve, em resumo, só para sairmos deste tema, deve abrir uma comissão de inquérito para investigar isto. Bom, aí vai se justificar, não aquela comissão de inquérito que foi criada no ano passado, que era para investigar as declarações do Venâncio. Veja só, quer dizer, o Parlamento gastou dinheiro do povo, impostos do povo, para criar uma comissão de inquérito para investigar, para averiguar as declarações do Venâncio Mondlane. Veja só aonde é que nós chegamos em termos de irrelevância que estamos a levar à própria Assembleia da República. Temos este caso do feijão boa, que é realmente uma grande, um assunto de interesse nacional, um assunto que fragiliza e que transforma e que prejudica a economia nacional. Verão que terão muitas dificuldades em abrir uma comissão, criar uma comissão de inquérito para avaliar isto. Não é? Então, é só para ver da forma como nós banalizamos os órgãos de soberania, ou nós banalizamos as nossas próprias instituições públicas e aquilo que é essencial deixam de lado. Então, uma nota que eu deixo aqui: o Parlamento deve criar uma comissão parlamentar de inquérito para averiguar a situação da máfia do feijão boa e apurar as devidas responsabilidades. Também estão a dizer que o Dom Matsim também está online. Então, era bom mesmo que ele estivesse, porque esse senhor, de fato, é a figura do ano 2023 pelas péssimas e más razões. Portanto, é aquele que mais contribuiu para que o evangelho do Senhor, para que o nome do Senhor, e para que um chamado, que não é uma profissão, um chamado tão nobre como servir a Deus, fosse banalizada e fosse compuscada, fosse sujada. Bom, eu vou fechar aqui a questão do feijão boa, porque é muita coisa à volta deste assunto que não vamos esgotar aqui, senão iríamos todo dia. A mensagem que eu quero deixar é que a soberania nacional já está alienada. A soberania nacional já está hipotecada. Moçambique foi colocado num leilão, numa feira internacional, para saber quem paga mais por este país, por esta Bananalândia. Outro assunto que eu queria partilhar convosco é em relação às dívidas ocultas. Dívidas ocultas.
Dívidas ocultas, nós tivemos um julgamento em Moçambique que aparentemente chegou-se ao fim, houve condenados, houve sentença. Mas vocês sabem que a questão das dívidas ocultas está muito longe de terminar. Está a decorrer em Londres, penso que estavam em alegações finais, penso que não me estarei enganado se já houve sentença ou não, mas sabia que havia ontem, estava sendo a falar das alegações finais. Em Londres está a decorrer o julgamento e desta vez é uma coisa curiosa. É que Moçambique, falo de Moçambique, quem representa Moçambique, quem é advogado do Estado, é a Procuradoria-Geral da República, desta vez aparece a vitimizar-se. Diz que a Privinvest conseguiu as garantias que foram emitidas para este financiamento a partir do suborno. Quer dizer, agora Moçambique já está a assumir que, afinal, no processo das dívidas ocultas houve suborno. Vocês bem sabem que durante muito tempo o governo moçambicano primeiro dizia que não existiam dívidas ocultas. Depois dizia que sim, existiam as 3 empresas, mas essas 3 empresas eram um negócio privado que não tinha nada a ver com o Estado e que era uma coisa normal. Depois foi evoluindo, dizendo que, bom, já não era uma coisa normal, mas que era preciso que essas mesmas empresas pagassem as dívidas. Depois passou, já não eram as empresas privadas que iam pagar a dívida, passou o próprio Estado moçambicano, assumiu aquela dívida e até hoje, para a vossa informação, estamos a pagar. Estamos a ser entretidos com o julgamento aqui, com a reestruturação aqui, acolá, mas a verdade é uma. Estamos a pagar as prestações das dívidas ocultas. Moçambique está a pagar. Estamos a pagar as dívidas. Ok? Agora já estamos assim. E até, inclusivamente, o Conselho Constitucional, ainda, digamos, no último ano da magistratura do Dr. Gamito, o Conselho Constitucional deu por nulas e de nenhum efeito os contratos relativamente àquelas 3 empresas. Mas o governo de Moçambique continua a reestruturar aqueles contratos, continua a assumir a dívida e está a pagar até hoje. E então, o que está acontecendo com as dívidas ocultas? Agora Moçambique está a dizer que a Privinvest subornou. E que o Manuel Chang, veja só, Manuel Chang, o coitado, 5 anos detido, 5 anos na prisão, 5 anos nas masmorras, 5 anos o homem é reclusão. Agora, o governo de Moçambique diz que o Manuel Chang assinou as garantias sem autorização do governo. Estão-se a dizer que as garantias assinadas pelo governo de Moçambique, que o governo de Moçambique está a aceitar reestruturar a dívida, pagar a dívida, diz que essa dívida foi contraída a partir do suborno, que a Privinvest subornou. Quer dizer, o governo moçambicano está a pagar uma dívida que tem consciência que a dívida resulta do suborno. E agora já assume que houve suborno nas dívidas ocultas. E está agora a tentar acusar a Privinvest. A mesma Privinvest que enviou 10 milhões de dólares para o partido Frelimo. Então, como é que é? Então, se subornou e o governo diz que a Privinvest subornou. Então está claro. O primeiro a ser subornado pela Privinvest, então foi o partido Frelimo. O primeiro subornado foi o partido Frelimo. Então está agora, mais do que claro, dito pelo próprio Estado moçambicano, pela Procuradoria-Geral da República, que houve suborno. Esse suborno foi justamente para aqueles que receberam dinheiro da Privinvest. Quem recebeu o dinheiro da Privinvest? Manuel Chang recebeu, mas o partido Frelimo recebeu e que nunca foi citado do dinheiro que comeu. Portanto, é realmente uma vergonha. E dito isto, agora Manuel Chang está abandonado. Isto aqui é uma boa lição. Hein? Esta é uma boa lição. As pessoas que entram em esquemas mafiosos, entram em jogadas desta natureza, essas grandes fraudes, estes grandes escândalos financeiros, estes crimes de lesa pátria, estão a perceber no fim da picada, quando o navio começa a incendiar, toda a gente é salva-se quem puder. Agora Manuel Chang está entregue à sua própria sorte. É ainda aqueles que o mandaram assinar as garantias, hoje está a dizer que ele assinou sem autorização do governo
ele, na verdade, está-se a dizer que ele é o grande bandido, que ele é que assinou sozinho. Então, Manuel Chang agora pega fogo, queima aí sozinho. É o que estão a dizer. O problema agora é seu, Manuel Chang. É o que está a dizer o governo, os seus amigos, os seus comparsas, agora dizem que você deve se virar sozinho, porque tudo o que aconteceu foi suborno, que o governo não sabe de nada. Está a ver o mundo, a associação para delinquir, como é que funciona? E uma coisa curiosa, agora abandona o Manuel Chang, depois de ter feito de tudo na África do Sul, quando era para evitar que ele fosse extraditado para os Estados Unidos da América. E as contas que já tinham sido feitas, só com aquela firma dos mabundas da África do Sul, foram cerca de 100 milhões de meticais. Atenção, escuta isto. Foram mais de 100 milhões de meticais que foram gastos só para tentar evitar a extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos, que era para mandar Manuel Chang para Moçambique, para vir cá guardá-lo, para vir cá proteger, para proteger o seu bichinho de estimação, o seu criminoso de estimação. Bom, entrando agora noutros temas, 2023, que tenham sido relevantes, claro, é o consórcio CNE, PRM, STAI, Conselho Constitucional. Portanto, este consórcio, mais uma vez, veio provar que funciona de uma forma muito coordenada. Na repetição das eleições em Milange, em Gurua, em Marromeu e na Cala Porto, como vocês todos acompanharam, a violência policial atingiu o ponto mais alto, em que agora o comandante-geral da República veio, com lágrimas de crocodilo, vir dizer que pede desculpas pelas mortes que possam ter sido causadas. Nós estamos num Estado de Direito. Né? Gostamos que, se eles tivessem sido a falar de forma genuína, pedir desculpas, a gente sempre aceita pedir desculpas. Mas como acontece também com Deus? Deus perdoa-nos, mas Deus não nos isenta do castigo do nosso pecado. Então, estamos no Estado de Direito. Ainda bem que começou por pedir perdão, que o comandante-geral da polícia. Agora tem que passar para a fase seguinte, que é a responsabilização das pessoas que cometeram essas atrocidades. Então, se pelo menos pede perdão, significa que reconhece que houve atuação irregular, atuação criminosa da própria polícia. Então, para fazer valer que somos um Estado, que somos uma república, então, por favor, Sr. Comandante, agora devem ser responsabilizados disciplinarmente, criminalmente, os que estiveram envolvidos nos assassinatos indiscriminados aos cidadãos, na tortura, violência que foi feita aos cidadãos, no envolvimento da polícia no desvio de urnas, a polícia diretamente envolvidas na fraude eleitoral. Então, é momento de serem responsabilizados. Aliás, a começar pelo próprio comandante. Nós submetemos uma queixa-crime na Procuradoria-Geral da República contra si, Sr. Comandante-Geral. Então, significa que era também bom colocar-se à disposição da Procuradoria para ir prestar declarações e também solicitar que a Procuradoria seja célere, porque até hoje ainda não tivemos conhecimento de que o Comandante-Geral da Polícia tenha sido ouvido pela Procuradoria em função dos processos criminais que a RENAM submeteu à Procuradoria-Geral da República. Então já devia estar lá para ser ouvido em declarações e a imprensa, a sociedade moçambicana acompanhar que o comandante, um homem arrependido, um homem generoso, um homem aparentemente, digamos, de bom coração, que sente pelas vidas perdidas, também que se coloca à disposição da justiça para esclarecer no âmbito do processo criminal que a RENAM abriu justamente contra ele próprio. Bom, isto seria muito interessante. Agora, vocês sabem o que o Conselho Constitucional fez neste âmbito deste consórcio. Os 4 municípios onde ocorreram repetição de eleições, todos os municípios foram dadas vitórias ao Partido Frelimo. Quer dizer, mais uma vez, está provado de que este país, de fato, foi alienado. Como eu disse, este país foi hipotecado. Este país já está declaradamente, agora podemos afirmar
que está instituída, em definitivo, uma ditadura policial, uma ditadura militar já está instituída em Moçambique. Algumas pessoas diziam, mas Moçambique parece uma ditadura. Não parece. Moçambique já é, em definitivo, uma ditadura plena, sem sombra de dúvidas. Isso está mais do que claro. Nós apresentamos provas inequívocas de termos ganho as eleições nos municípios onde a Renamo apresentou recurso ao Conselho Constitucional. Essas provas não foram consideradas, não consideraram as atas nem os editais que a Renamo apresentou, não foi feita a leitura, foi apenas arrancar os municípios onde a Renamo tinha ganho. Portanto, o que o Partido Frelimo está à espera? Está à espera que o povo reaja de que maneiras relativamente a este assunto. Está à espera que o povo continue de forma indefinida, de forma cíclica, infinita, a se conformar com toda esta roubalheira, com toda esta humilhação que está sendo feita ao povo. Será que é isto que estão tão convencidos que vai acontecer sempre assim? Será que este povo vai ter que assumir que é uma fatalidade serem escravizados, serem colonizados definitivamente? Quando estivemos colonizados, humilhados pelo colonialismo português, o povo moçambicano se conformou? Ou o povo moçambicano teve que instituir uma ressurreição geral no país para conseguir reaver e resgatar a sua dignidade, a sua identidade, a sua independência? Será que o povo moçambicano, porque a Frelimo está a tentar mostrar que ela é totalmente soberana, que ela é totalmente, está acima da lei, está acima dos tribunais, está acima de qualquer tipo de norma, qualquer tipo de ética do Estado, qualquer tipo de ética pública. Então o povo moçambicano vai aceitar isso. Vamos atravessar 2023 para 2024 com este TPC. Estamos disponíveis a viver eternamente como escravos? Estamos disponíveis a se conformar com esta associação para delinquir, estes abutres que encaixaram as suas garras sobre os moçambicanos, sobre o país? Sobre estas hienas que estão se alimentando da miséria, da pobreza deste povo? Estamos conformados com isto, povo moçambicano? Vamos refletir. Este problema agora já não é só da Renamo. Este problema aqui já não é só do Venâncio Mondlane. Este problema aqui já não é só de uma força política ou da sociedade civil. Não, 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 não. Isto é um problema nacional. Isto é um problema nacional. O nosso país está hipotecado. Foi vendido numa feira pública, numa feira internacional. Fez um leilão com a soberania do país. Como dizia o doutor Pequenino, o que aconteceu nessas eleições autárquicas foi um crime contra a segurança do Estado, um atentado contra a segurança do Estado. Então, como é que vamos ficar? Vamos ficar aí nas lives, né? Ficamos aí a assistir, a comentar, como agora estou a ver aí alguns comentários. É o nosso futuro, é o nosso destino esse. Sermos whatsappeiros, facebookeiros, instagrameiros, não sei se diz isso, twitteiros, tiktokeiros. É isso agora. O moçambicano agora vai se resumir a apenas um habitante das redes sociais, um cidadão das redes sociais e não um cidadão dentro de um Estado que se chama Moçambique. A nossa cidadania agora é a cidadania moçambicana ou é a cidadania virtual das redes sociais? Agora nós temos que escolher, temos que escolher isso, temos que definir isso. A nossa cidadania agora é a cidadania dos comentários, né? Que nem estive a ver aí um jovem influente a entrevistar a Eunice Andrade, ainda há dias, acho que foi ontem, a Eunice Andrade, e a dizer assim, não, fala dos partidos, porque a Renamo, porque o MDM, depois diz Partido Frelimo, ainda faz um gesto,
Oh, um abraço mais velho. Quer dizer, o tipo de alienação em que os jovens estão envolvidos, o tipo de analfabetismo cívico, o esvaziamento total da autoestima, do sentido pátrio, é incrível. É por isso que nós temos aí, quer dizer, há muita gente famosa, são influencers, são youtubers, são blogueiros, são apresentadores, mas vazios totalmente no sentido cívico, no sentido pátrio. Totalmente, não existe uma gota sequer que tenha restado neles de sentido de amor à pátria. Totalmente vendidos. E a que preço? Preço de banana por migalhas. Perder a sua própria consciência, perder os seus próprios valores, os seus próprios princípios, perder o sentido de liberdade, pura e simplesmente porque querem sobreviver, mas sobreviver dentro de um esquema mafioso. Sobreviver dentro de um regime que é uma grande bolha de uma associação para delinquir contra o próprio Estado. Então é isto. Quer dizer, todos estes famosos whatsappeiros, youtubers, blogueiros, apresentadores, não sei o quê, todos eles a correrem, todos eles a se tentarem afunilar numa porta, a cotovelarem-se todos, não porque querem defender o maior bem, que é o bem público, o bem nacional, querem defender a população moçambicana, querem defender o bem comum, não. Pura e simplesmente para irem se sentar na mesa daqueles que são os lesa-pátrias, na mesa daqueles que são os criminosos nacionais, na mesa daqueles que são os fraudulentos, os burladores, aqueles que estão a viver como abutres e hienas, comendo à base da miséria, da pobreza do próprio povo. Mas não veem que isto tem alguma coisa de patológico? Não veem que isto tem alguma coisa de doentio? Não é orgulho um jovem saber que eu sou apresentador, eu sou blogueiro, eu sou youtuber, eu sou tiktoker, eu sou seja lá o que for, mas com base no suor do meu trabalho, com base na minha integridade, com base na minha honestidade, com base no meu brilho profissional, com base no meu trabalho a favor da maioria daqueles que constituem esta grande assembleia populacional que é Moçambique, que são os moçambicanos. Não é um orgulho você saber que você viveu uma vida com base na integridade, com base na moral, com base na ética, com base no trabalho honesto. Não é bonito. Isso não é um problema religioso. Ninguém diga, Venâncio como pastor já quer nos trazer a Bíblia. Não estou a falar de Bíblia aqui. Não estou a falar de Bíblia aqui. Eu estou a falar de valores universais. Seja em África, na Ásia, na América, na Austrália, seja lá onde for. Estou a falar de valores da humanidade. Você saber, trabalhei como músico, trabalhei como comunicador, como apresentador, como investigador, como professor universitário, como funcionário público, como empresário, seja lá que profissão você tiver, como um trabalhador informal, não interessa. Mas dizer que eu chego ao final da minha vida e que eu combati um bom combate, eu posso dar testemunho de uma vida levada de acordo com a ética, uma vida levada de acordo com a integridade. E essa mesma vida possa fazer história e possa servir de legado para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos. E que possa estar escrito nos anais da história que há uma geração que deu o exemplo de vida, que serviu de um farol para que este país tivesse referências no futuro. Agora já não temos referências. Aqueles que são os famosos, aqueles que são os influencers, a única referência que eles passam para essa juventude, para os miúdos, para os adolescentes, para os jovens, é a falta de referência, é a falta de valores, é a conversão da ética em antiética,
da moral é imoralidade, da honestidade na desonestidade, na integridade convertida a integridade na bandidagem, nas boladas, nas nhongas, no lambibotismo, no escova-sapatismo, como dizia o Gilder Aníbal, quando ainda estava, digamos, em perfeitas condições psíquicas, dizia o kiwismo, né? Isto é uma expressão do Gil Aníbal. Então, na altura, então todos nós estamos aí. Esses é que são os grandes valores hoje. Os valores hoje, a categoria de valores que nós estamos a defender neste país, os valores de kiwismo, escovismo, lambibotismo, boladas, nhonguismo, desvio de fundos, fraude, burla, roubo, violação de direitos humanos. Quer dizer, estes são os valores que nós temos. E olha todos os assuntos que eu falei até hoje. Desde as fraudes financeiras, a questão do feijão Buer, a questão das dívidas ocultas, a questão dos desvios de fundos. Agora tivemos o desvio comprovado pelo Tribunal Administrativo, o desvio de fundos da Covid-19, que nós já falávamos disso no Parlamento e dizia que estávamos a falar à toa. Só que criticávamos, queremos criticar o governo. Agora está mais do que provado. O dinheiro que era para as nossas mamanas que sofreram com o problema da Covid, o dinheiro que era para apoiar o setor informal, o dinheiro que era para apoiar os pequenos empresários, foi o dinheiro que foi desviado. Mas é incrível. Como é que as pessoas têm coragem? Como é que as pessoas têm coragem do dinheiro que é destinado a um pobre, levar esse dinheiro, desviar esse dinheiro do pobre e ainda vir exibir-se como uma pessoa de grande prosperidade, como um grande empresário, como um homem próspero, exibir-se ao mundo. Mas esses estão condenados. Esses estão totalmente amaldiçoados, todos esses. Porque se você não desvia, maltrata dinheiro que era para uma pessoa pobre, o dinheiro que era para as pessoas que neste momento estão na miséria, a pessoa levou, comprou carro, comprou casas, fez mansões, fez festas, viajou pelo mundo, quer dizer, tudo isso são instrumentos para a manutenção da maldição na vida dessas pessoas. E não vão ficar sem culpa, não vão ficar sem o devido castigo. Se não for castigo dos homens, segundo a lei dos homens, vai ser o castigo divino, segundo a lei de Deus. Então, como é que isso é possível? Nós dizíamos que foi desviado o dinheiro. Diziam que não, agora está provado. Da mesma forma que nós também já havíamos falado do desvio de fundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável. Eu falei sobre isto, que é o fundo que está, neste momento, a ser gerido pelo ministro Celso Correia. Quando eu disse claramente que aquilo era uma segunda dívida oculta do Moçambique. Até hoje, todas as perguntas que eu coloquei na Assembleia da República ainda não conseguiu responder. E uma das primeiras perguntas é: apresente um único relatório de contas, uma única prestação de contas do Sustenta, do MOSBio ou Fundo Invest, ou FNDES. Um único relatório de contas. Não. Mas já existem processos no Gabinete Central de Combate à Corrupção. Já existem condenações do Tribunal Administrativo aos gestores do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável. E ainda estou a ver aqui uma publicação de coisas que eu já tinha falado no Parlamento. Estou a ver uma publicação que saiu aqui. Só os gestores, consultores contratados do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável, desviaram, sonegação de impostos, roubo que fazem ao povo, dinheiro roubado ao Estado, dinheiro roubado a todos nós. Só os consultores foram 16 milhões de meticais. 16 milhões de meticais desviados ao povo. Só de consultores. Bem, para não falar de outros assuntos que vêm nos relatórios do Tribunal Administrativo. Portanto, que mais? O que é que vamos falar mais? O que é mais digno falar-se? Este é o retrato do Moçambique real. É este Moçambique
que vai transitar amanhã, é dia 31. Vai transitar Moçambique amanhã, dia 31, para dia 1 de janeiro de 2024. É este Moçambique que vai transitar. Um Moçambique alienado. O Estado da Nação, se nós quisermos assim dizer, se me permitir hoje, eu vou dizer qual é o Estado da Nação. O Estado da Nação moçambicana é um Estado de um país hipotecado. É o Estado de um país alienado. É o Estado de um país vendido na praça internacional financeira. De um país colocado nos leilões internacionais. País hipotecado, vendido. É isto. Este é que é o real Estado da Nação moçambicana. E a minha pergunta é: vamos todos nós apenas procurar sobreviver no mundo podre? É como se nós estivéssemos num lago de águas sujas, águas putrefacadas, águas podres. E cada um de nós a dizer que não vamos fazer nenhum esforço para purificar aquela água. Vamos apenas procurar cada um sobreviver onde pode, dentro das águas podres. O país está putrefacado. O país tem uma gangrena. O país tem um cancro progressivo. O que vamos fazer? Vamos nos arrastar com este cancro progressivo ou vamos arrancar o cancro? Vamos arrancar a gangrena? Ou vamos continuar impávidos e serenos? Paciência. Houve um professor meu alemão que dizia que a palavra que melhor retratava a personalidade do moçambicano era a palavra paciência. Qualquer coisa que acontece, o que a gente diz? Paciência. Roubaram, paciência. Desviaram, paciência. Assassinaram, paciência. Ainda hoje estava a ouvir uma senhora. Eu tenho recebido denúncias, eu tenho um canal de denúncias, um canal do WhatsApp, que recebe denúncias todos os dias. E tenho encaminhado, alguns casos eu trato, alguns casos levo ao Parlamento, outros casos trato sozinho, mas a maior parte dos casos também encaminho para as várias organizações de direitos humanos. Conheço. Estava a ouvir o caso de uma senhora que o juiz decretou que ela era inocente. 2 dias depois, apareceu um oficial de justiça com uma sentença para ler em casa dela. Quer dizer, nunca ouvi falar de uma sentença que é lida no quintal de alguém. Veio ler uma sentença de frente no quintal de uma senhora, a dizer que ela tinha sido condenada, que tinha pagado 16 mil meticais. E esse dinheiro ela não tinha que depositar no banco, ela tinha que entregar a esse oficial de justiça. E ela já veio há 6 meses a pagar os 16 mil meticais. E o homem quer cada vez mais dinheiro, mais chantagem. Às vezes aparece com algemas em casa dela e diz: olha, você foi condenada, eu li a sentença aqui no teu quintal. Mas está a ver o que é isto? É horrível. Felizmente já estamos a tratar desse caso. E esse senhor vai ter que ser responsabilizado. Esse senhor tem que ser expulso da corporação. Não podemos viver com esse tipo de abutres, esse tipo de hienas no sistema de justiça. Graças a Deus, esse caso tem que chegar até ao Conselho Superior da Magistratura Judicial. Portanto, esse senhor tem que ser afastado da corporação. Mas essa senhora ficou 3, 4 meses a ser chantageada. O que ela dizia? Paciência. Paciência. Até que estalou a tampa. E alguém lhe disse: pega no telefone, pede socorro. E ela ligou-me esta manhã. E graças a Deus o caso já está encaminhado. Nos próximos tempos, esse senhor vai sentir o gosto de todos os pecados que anda a cometer e deste último pecado. Que eu creio que seja o último pecado que tenha cometido. Porque não vamos admitir que ele continue a fazer isso. Mas então, é isto que o moçambicano é. Somos a geração da paciência. Não a paciência no sentido de esperar por um plano, mas a paciência de conformismo. Somos a geração do conformismo. Ou como um texto que escrevi há uns anos atrás, que eu dizia: a geração do adseverismo. O que é isso de adseverismo? É do adsever. Irmão,
Como é que vamos resolver isto? Há que se ver. Ah, irmão, qual é o caminho para isto? Há de se ver. Quer dizer, tudo fica para o além, para o acaso, depende. Mas há de se ver. Um dia isso se resolve. Que dia? O dia é este. O momento é agora. A geração é esta. Então, meus irmãos, vamos transitar para 2023, de 2023 para 2024 com esta consciência clara. Que tipo de Moçambique é que nós queremos? Que tipo de Estado é que nós queremos? Que tipo de nação é que nós queremos construir? É isto que nós queremos continuar a viver assim. Daqui a pouco, o país também está sendo retalhado. Cabo Delgado já não é dos moçambicanos. As forças do Ruanda já se instalaram e já nem querem sair de Moçambique. Tal e qual estavam fazendo na República Democrática do Congo, agora também já querem fazer em Moçambique. O Ruanda já não quer sair mais. Já estão a vir outras nações também que querem se instalar aqui em Moçambique. Vocês já se aperceberam que Cabo Delgado já não é Moçambique? Ninguém se apercebeu disso? Tirando alguns pontos concretos, mas de uma forma geral, Cabo Delgado já não é Moçambique. E vocês não estão a imaginar o número de expatriados que estão para vir para Cabo Delgado. São milhares. Filipinos, chineses, franceses. Vocês não imaginam. Não é por acaso que acabaram dando aquele doate de 25 mil hectares de Cabo Delgado a uma organização aí que nem tem um ano de existência. Esses 25 mil hectares são para fazer o quê? 25 mil hectares é justamente para instalar a sua própria república. A Cabo Delgado já não é nosso, meus irmãos. O plano está mais do que claro. Arrastar, afastar a população toda para se instalar lá uma outra república. Uma república autônoma, não sei de quê. É isso que nós queremos. E quem te garante a ti de que isto não se arrasta depois para Nampula? Que isto não se arrasta depois para Niassa? Se isto não começa a descer um pouco para o país inteiro? E nós vamos dizer o quê? Paciência. Vamos dizer o quê? Há de se ver. Vamos dizer o quê? Só quero ver o meu salário, quero ver a minha vida, a minha família, o resto não interessa. Epá, paciência, eu só quero ter a minha sobrevivência momentânea, temporária. Essas coisas de pensar médio e longo prazo, amanhã, depois de amanhã, 5 anos, não é comigo. Eu tenho que pensar hoje, no dia a dia. Então, meus irmãos, aqui está o desafio para todos nós. Qual é o país que nós queremos amanhã? Qual é o Moçambique que nós queremos construir amanhã? É este país de boladas? É este país de negócios com a soberania do povo, com a vontade do povo? Que se compra e que se vende votos do povo? Em que a vontade do povo não conta? O povo agora é um simples escravo. Olha, os escravos tinham a característica de não terem vontade própria. A vontade do escravo era a vontade do patrão, do dono. Então, qual é a diferença entre esses escravos desse tempo e os escravos de hoje em dia? Você não é um escravo. Quando você acorda de manhã, só pensa em ir trabalhar, conseguir um dinheirinho, alimentar a família, reproduzir, mandar os filhos à escola, acabou. Você está a viver uma vida muito próxima do gado ou do animal de estimação. Qual é a diferença do animal que está na capoeira e este tipo de vida que nós estamos a levar? O animal da capoeira, a única coisa que sabe quando acorda, a primeira coisa que quer o que é? Bom, a única coisa que esse animal quer é comer, é beber. E fica todo dia à procura de comer e beber. Depois, reproduzir. Ter assim os seus filhotes ali na capoeira, mostrar que tem um pouco de poder e depois dormir. E no fim, quando o dono entender, ir à capoeira, cortar o pescoço e fazer um bom churrasco. Só isso. Então, qual é a diferença conosco? Não é a mesma vida do animal de capoeira que nós estamos a levar? Acordar de manhã e trabalhar para casa. E trabalhar para casa. O país, o futuro, o amanhã, o depois da manhã, não interessa. Só quero a minha vida de hoje. A minha sobrevivência de hoje. Estruturar o país, pensar o país,
políticas do país, agenda do país, deixar legado, fazer história, deixar uma herança, não só a herança de casa, de carro para os meus filhos, mas deixar uma herança para uma geração vindoura. Já ninguém está a pensar nisso. É por isso que li uma vez um texto de um senhor racista que dizia assim: o problema do preto é muito fácil dominar o preto porque o preto só pensa no amanhã, só pensa um dia. O pensamento do preto não vai mais do que um dia. Enquanto que o pensamento do branco pode ir para 1 ano ou 5 anos. O pensamento do chinês vai a 10 anos, 20 anos. É por isso que o chinês, o que você vê o chinês a fazer hoje, que está a fazer infraestruturas no mundo inteiro, que está a fazer pontes, está a fazer portos, está a fazer estradas, está a fazer grandes barragens, está a fazer represas, está a fazer diques, está a fazer soluções de grandes infraestruturas industriais e tudo mais. Você pensa que apenas os chineses só querem ganhar dinheiro hoje? Não. Os chineses, eles querem resgatar o grande império chinês. A China já foi o centro comercial e industrial do mundo há mais de 3.000 anos. Então, as grandes rotas da China, a rota da seda, por exemplo, a rota da porcelana, tudo isto eram as maiores rotas comerciais mundiais, fora da China. E a China quer resgatar isso. É por isso que hoje tem um tal projeto One Road, One Belt. Ok? Interligar o mundo a partir de infraestruturas que estejam sob o domínio da China. É por isso que o Djibouti já perdeu um dos seus maiores portos, porque a China financiou, não conseguiram pagar, agora o porto é deles. A ponte Maputo-Catembe, quando é que Moçambique vai pagar? Esta estrada circular, quando é que Moçambique vai pagar? Essas grandes obras estão sendo feitas pelos chineses, os grandes elefantes brancos, quando é que Moçambique vai pagar? Na verdade, tudo aquilo, como é dívida com a China, quem te paga, te manda. Na verdade, você está a passar sobre a circular, você está a passar sobre a ponte Maputo-Catembe, mas na verdade, você está a passar sobre uma infraestrutura chinesa. Uma infraestrutura que nas contas deles é um ativo para eles. Okay? Ativo o quê? Ativo é aquilo que você detém, que é teu, que é aquilo que você pode dizer, por exemplo, dinheiro. Se você tem dinheiro no bolso, é um ativo. Se você tem uma casa, é um ativo. Se você tem, digamos assim, uma máquina, é um ativo. Mas se você tem dívida no banco, já é passivo. Se você tem dívida com a agiota, é passivo. Se você tem dívida com o teu primo, é passivo. Então nós ficamos com o quê? Um passivo, que é a Estrada Nacional, que é a ponte Maputo-Catembe, que são as circulares, são as tantas pontes que andam a ser construídas. Isso tudo aquilo é um passivo, porque é dinheiro que temos que pagar nos próximos 50, 60 anos, 70 anos. E eles contam como um ativo. Significa que o chinês que nascer daqui a 100 anos, ele não nasce no vazio. Ele nasce, já tem uma herança que os chineses de hoje vão deixar para os chineses daqui a 100 anos. E qual é a herança que vão apresentar? Vão dizer que não, é Moçambique. Nós temos uma ponte que construímos e os moçambicanos ainda nos pagaram. Essa ponte, nossos filhos, é vossa. Essa que é a herança. Você já percebeu o sentido do que é uma herança? Uma herança geracional. Então, a nossa dívida que nós temos hoje é a herança das gerações vindouras dos nossos credores. Aqueles que nos deram dinheiro agora, estão a dar-nos dinheiro agora para os nossos filhos serem empregados, serem escravizados, serem devedores dos filhos, dos netos deles. Então, isto nós não podemos pensar. Isto nós não temos que meter na nossa cabeça para entender o que está a acontecer conosco. Ruanda não tem terras muito férteis. Ruanda tem um problema de terra para a agricultura. Moçambique tem boas terras para a agricultura para Ruanda. Pensem nisso. Não é só gás e petróleo. Muita gente anda enganada. Estão a pensar a longo prazo. E nós a pensamos em curto prazo. Estamos a receber luvas. Estamos a receber luvas do petróleo, do gás. As pessoas nem imaginam quantos navios já saíram com gás de Moçambique.
Boa parte do problema da Europa, que tem por causa da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, está sendo minimizado pelo gás que está a sair da Rovuma. Saíram já vários navios com muitos milhões e milhões de dólares que estamos a exportar. O que melhorou a vida daqueles que vivem em Cabo Delgado? Zero! O que melhorou da vida dos moçambicanos? Zero! Pelo contrário, a vida está cada vez mais difícil. No ano passado não houve 13º. Este ano também não há 13º coisa nenhuma, porque o presidente fez um improviso, inventou uma coisa na altura só para dizer alguma coisa agradável. Não há 13º. Os professores não têm nenhum subsídios que reivindicam há muitos anos. Os médicos estão para entrar em greve. Os profissionais de saúde também já estão agora a reunir-se para mais uma greve. A função pública está toda ela desesperada. O Sul foi um escândalo, um fracasso completo. Quer dizer, o país está cada vez mais empobrecido. Mas, ao mesmo tempo, o país está a resolver os problemas que a Europa tem do gás. Estamos a exportar o nosso gás para a Europa. São vários carregamentos que já fizemos do gás. Então, meus amigos, onde é que nós queremos levar o nosso país? Qual é o país que nós queremos para amanhã? Qual é o país que nós queremos para o futuro? Nós queremos ainda nos conformar com isto. A Frelimo já provou que não tem mais capacidade de gerir esse país. A Frelimo já não consegue pensar para além das boladas. A Frelimo já não consegue pensar para além das luvas. A Frelimo já não consegue pensar para além das comissões. Pensar hoje, estão a alienar tudo, estão a vender tudo. Até quando? Só quando venderem o teu quintal é que você vai se aperceber que é preciso fazer alguma coisa. Estamos à espera para vender um portão da sua casa. Demolir o seu muro, entrar no seu quintal, parte do seu quintal também ser vendido. Depois também venderem a ti e venderem os teus filhos. Estamos a ir para essa fase. Estamos a repetir o ciclo. Daqui a pouco vamos começar a ser vendidos também nós, como escravos. Tal e qual os nossos antepassados também foram escravizados e vendidos. Bom, queria deixar essas reflexões. A minha live hoje foi um pouco mais longa, mas queria deixar essas reflexões para 2024, para todos nós pensarmos qual é o Estado, qual é o país que nós queremos para os próximos tempos. Queremos continuar a viver um país alienado, um país hipotecado, um país que está colocado nas praças internacionais, nos leilões internacionais. Queremos continuar um país cada vez mais afundado na miséria, cada vez mais soterrado, submergido na pior miséria e pobreza que existe neste mundo. Queremos que os nossos filhos nasçam endividados, escravizados, também alienados e carimbados com as dívidas dos grandes crimes financeiros que estão a se executar hoje, ou nós queremos um país diferente? Nós queremos um Moçambique diferente amanhã? Queremos um Moçambique quando nós estivermos vivos, mas dizerem que há uma geração que passou, que pensou em nós, que tudo fez para que nós tivéssemos um Moçambique melhor. É isso? Então pense nisso. Atravessa o ano pensando nisso. E não te esqueças, na próxima quinta-feira nós vamos ter jejum e oração a clamarmos por justiça em Moçambique. E eu agradeço imenso aos muitos irmãos que se associaram a este propósito e vamos fazer isso. Vamos continuar a orar pelo nosso país. Todas as quintas-feiras estaremos em jejum e oração das 0 horas até as 18 horas. E eu conto consigo. Deus abençoe poderosamente a si, a sua família, abençoe com sucessos infindáveis a si e a todos que são queridos em 2024. Um forte abraço, como sempre faço, e um beijo. Eu, como sempre, digo, tchau!